tudo bem com vocês? Então, estou aqui novamente nesse vídeo, falando um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, algo que o Senhor colocou no meu coração. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes, tá bom? Também tem um outro canal onde eu falo ali de autoestima, cuidados, né, para pele, cabelos, diquinhas aí de algumas lojas, para coisas para o Natal, né? Estamos no final do ano, então se você se interessar, vai lá no outro canal, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E também estou aqui nesse canal, onde eu falo um pouco da Palavra do Senhor. E o Senhor colocava meu coração em relação a quando nós não acreditamos em nós mesmos e queremos que as outras pessoas acreditem em nós. Olha só que coisa doida, não é verdade? E o nosso Deus, quando olha para nós, Ele acredita em nós. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Assim diz a palavra do Senhor. E quando Ele olha para nós, mesmo nós com todos os nossos medos, com todas as nossas inseguranças, Ele nos escolhe para um propósito aqui na terra. Todos nós temos um chamado perante o Senhor. A palavra do Senhor diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então isso quer dizer que esse chamado é para todas as criaturas da face da terra. Mas também temos aí os chamados específicos, né? Onde Deus escolhe pessoas para determinadas situações, para determinadas áreas, para fazer a obra do Senhor aqui na terra. E aí vem a pergunta: você já sabe qual é o seu chamado? Você acredita no teu chamado? E o que acontece? Quando nós somos escolhidos por Deus, desde o ventre da nossa mãe, vamos enfrentar algumas batalhas aí no que diz respeito à espiritualidade, onde Satanás também sabe que você é um escolhido de Deus para lutar com ele aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso há muita dificuldade, muitas batalhas a serem vencidas, e eu acredito que o pior de todas as batalhas é vencer nós mesmos. Porque quando nós não acreditamos em nós, não conseguimos fazer a obra do Senhor da maneira que tem que ser. Falo isso de acordo com a experiência que tenho tido. Desde quando ainda era menininha lá, né? Eu via que tinha algo especial na minha vida, o chamado do Senhor, mas naquele período eu ainda não tinha o conhecimento, que é normal. Então nós vamos crescendo, vamos conhecendo a palavra, vamos entendendo o propósito do Senhor, mas enfrentamos muita dificuldade. E uma delas é inferioridade, que é algo que eu senti em mim e eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Nós não acreditamos que somos capazes. Na verdade, não somos capazes, mas quem nos capacita é o Senhor. Então, quando Ele te escolhe, Ele já conhece lá na frente, lá no futuro, e Ele sabe que você é capaz de colocar em prática a obra do Senhor e fazer com que seja alcançado o propósito de Deus em sua vida, para que vida seja alcançada através de ti. Algo muito maravilhoso, não é verdade? O importante é que eu saiba entender e reconhecer o chamado de Deus em minha vida e acreditar que serei capacitado pelo Espírito Santo de Deus para uma batalha aqui na terra a ser vencida. E o propósito do Senhor geralmente é a salvação de vidas, né? Que é o principal. Que foi o que Ele fez. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar direito à salvação, e Ele esteve entre nós nos ensinando como fazer para levar a palavra do Senhor, principalmente aqueles que são os desprezados da sociedade, né? Ele sempre esteve ali no meio dos publicanos, daqueles que eram rejeitados, no meio das prostitutas, pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Então Ele quer que nós façamos isso também, nos voltemos a essa obra. Mas o que nos impede? Saber que somos capacitados pelo Senhor, saber a não ouvir o que os outros falam a nosso respeito, a ouvir somente a voz do Espírito Santo. Interessante é que quando o nosso Deus nos olha, Ele já vê lá na frente, Ele sabe que nós temos condições sim de fazer a obra do Senhor, por isso somos escolhidos por Ele, independente de se as pessoas concorde ou não, somos escolhidos pelo nosso Deus para uma obra aqui na terra. Deus manda te dizer que é para você não olhar ao que dizem ou que falam ao seu respeito. Se Ele tem colocado algo ao seu coração, saiba que foi o próprio Espírito de Deus que colocou. Que você possa olhar somente para Ele e não olhar as dificuldades que está na sua volta. Essa palavra é para mim também, tá? Deus tem falado muito comigo a esse respeito. Quando nós ficamos olhando, ouvindo o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, isso impede o Senhor de trabalhar em nossas vidas. Temos aí alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, Pedro. Jesus, quando escolheu Pedro para ser discípulo, ele era pescador. E muitas pessoas já conhecem um pouquinho a história de Pedro. A princípio, Pedro é sanguinário, Pedro é aquela pessoa impulsiva, né? Ele faz o que ele pensa, ele fala o que pensa. E
o Senhor muitas vezes o repreendeu, mas uma coisa que é interessante, assim que o Senhor o chama para a obra, ele diz para ele, deixa bem claro, você será pescador de homens. Naquele período ele era pescador de peixes. Só que o Senhor já falava de algo lá no futuro. E nós vamos ver aí o andamento do que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus, Pedro foi repreendido por Jesus, mas chegou um determinado tempo em que Pedro pregou e mais de 3.000 almas aceitaram Jesus através dele. Então olha só que se cumpriu aquilo que Jesus falou para ele, que ele seria pescador de vidas, de almas, né? E não somente pescador de peixes. Então o Senhor vê lá na frente. Quando Deus te escolhe, Ele te vê lá na frente. O período que você está no momento, talvez seja aquele período que você fala, meu Deus, é impossível. Eu já passei por isso e ainda tenho minhas lutas, né? Você tem me colocado agora na posição do Senhor para fazer a obra dele e também tenho as minhas inseguranças, isso faz parte. Mas só vence quem olha para Jesus. Só vence quem acredita que Deus te escolheu para uma grande obra na terra, que você não estará sozinho nessa batalha, que há um Deus que estará contigo. Temos aí Davi. Davi foi escolhido a rei. Vocês conhecem a história de Davi? Quando Samuel vai até a casa do seu pai escolher o homem que seria ungido a rei, ele olhou para quem? Para Eliabe, para os irmãos dele que eram homens altos, fortes, né? Que quando você olhava tinha aparência de rei. E que Jesus, ou melhor, o que Deus falou ao coração dele, não atenta para a aparência, porque eu não vejo como vê o homem. Nós vemos a aparência, mas o Senhor atenta para o que está dentro do coração. Interessante que Davi estava lá cuidando da ovelha de seu pai. Então Davi é chamado, e vocês conhecem a história, ele foi ungido a rei. E o que aconteceu? Ele já se posicionou como rei? Ele tomou posse já naquele momento? Não, ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. E aí vem aí para nós um grande ensinamento. Davi já foi escolhido por Deus para ser um rei. Davi já foi escolhido por Deus para vencer uma grande batalha. Naquele momento que ele está ali cuidando das ovelhas, o Senhor está preparando a vida dele para esse momento lá na frente, o futuro, que o nosso Deus conhece, que está na mão dele e que nós não conhecemos, que nós não temos o poder do futuro em nossas mãos, não é verdade? Então o Senhor está ali preparando Davi para ser rei, no momento certo, no momento oportuno. Davi mata um leão, Davi mata um urso, e quando ele está ali diante do gigante, Golias, ele aproveita ali uma oportunidade. Observa só que quando ele chega ali, ele vai até o local da batalha, onde estavam ali seus irmãos preparados para a guerra, onde estava ali fazendo aquela obra, e ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Seu pai manda que ele vá levar alimento aos seus irmãos. Quando ele chega ali, ele encontra ali uma oportunidade. E ele acredita que ele podia sim vencer aquele gigante. Por quê? Por causa da experiência que ele já tinha tido antigamente. Ou melhor, no passado. Entende isso? Então, como é importante as nossas experiências que temos tido com Deus? Observe o que você tem passado. Talvez tenha enfrentado muitas dificuldades, talvez tenha enfrentado muitas lutas, onde você às vezes até questiona, meu Deus, por que tanta luta? Por que eu tenho passado por isso? Saiba que é o Senhor te preparando para o dia da grande batalha, você está preparado para vencer, em nome do Senhor Jesus. Mas necessário é que você adquira essa experiência, para que a sua fé venha a ser aumentada, venha a ser acrescentada. Davi sabia que podia vencer o gigante, porque ele já tinha vencido um urso, já tinha vencido também um leão, e ele sabia que não foi com a força do braço dele. Sabe que na Bíblia fala que ele era pequenino, ele não tinha estatura de um homem forte, né? Então ele sabia que se ele venceu foi porque existia um grande Deus ao lado dele. E não é diferente conosco. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Não importa o que você esteja passando. Cada um passa uma situação, cada um tem uma particularidade, não é verdade? Tantas coisas nos acontecem, estamos nesse mundo sujeitos a passar por muitas situações complicadas, mas saiba que o nosso Deus nos capacita. O nosso Deus nos enche da graça dele e nos dá sim a condição de ser vencedores em Cristo Jesus. Então necessário é que eu possa crer, confiar que não estamos sozinhos nessa batalha. Amém? Então, creia no chamado que Deus tem para a sua vida. Confia que o Senhor é contigo. Não importa qual seja a situação hoje. Note que Davi ali estava cuidando daquelas ovelhas e ele passou algumas situações complicadas. Ele sentiu desprezo, sim, dos seus irmãos, do seu pai. Ele percebeu que os irmãos foram chamados para ser alguém ali ser escolhido como rei. Ele foi esquecido lá no pasto onde ele estava cuidando das ovelhas. Mas o nosso Deus não esqueceu dele. O nosso Deus trabalhou e fez com que ele viesse ser chamado, sim, porque a bênção que é sua ninguém toma.
A bênção que é tua por direito, é tua porque Deus te escolheu para uma grande bênção, para uma grande vitória. Então cria tão somente que você não está sozinho e que essa vitória é sua em nome do Senhor Jesus. Mas necessário é que você acredite no teu chamado, que você acredite no Deus que você serve, que você acredite que tudo que nós passamos na terra não é em vão. Toda situação, mesmo que seja dificultosa, seja uma situação complicada, triste, que naquele momento, no momento que estamos passando é difícil, saiba que isso vai trazer para você um benefício muito grande. A tribulação, ela produz paciência, na verdade. A tribulação faz a gente crescer, faz a gente acrescentar a nossa fé, porque vencemos aquela batalha e sabemos que se passamos por ela, podemos passar por outra situação e venceremos também em nome do Senhor Jesus, porque não estamos sozinhos nessa batalha. Amém? Confia nisso, tá bom? Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Creia que você tem um chamado sim, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe e não importa o que os outros achem, o que os outros pensem, mas olhe somente para o Senhor, o autor e o consumador da tua fé. E a vitória sua é certa em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso. Fica aí com essa palavra e estarei aqui novamente assim que Deus permitir, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.